Olá a todos, aqui estamos novamente no nosso canal de notícias comentadas, o Trebuchet da Tecnologia. Eu sou o Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, e aqui estou para escolher notícias que me chamaram a atenção e chamaram certamente a atenção de todos na internet e em outras mídias, relacionadas com tecnologia, que nós comentamos de uma maneira um pouquinho mais diferenciada para aqueles que são ligados na tecnologia. Aqueles que têm conhecimentos básicos de eletrônica, de física, de astronomia e de outras ciências e tecnologias atuais. A notícia que nos chamou a atenção para este vídeo é da Universidade de Tóquio, no Japão, onde os cientistas, pela primeira vez, conseguiram verificar na prática que existem células vivas que respondem aos campos magnéticos. Isso aí é um assunto muito interessante que nós já temos explorado na nossa sessão de meio ambiente, de saúde e de tecnologia biônica, que trata justamente da sensibilidade dos animais e das plantas. Nós comentamos naquela época, isso já é bem sabido da biônica, inclusive quem se interessar pode até adquirir o nosso livro, que é uma introdução de biônica, o nosso livro de introdução à biônica, em que nós tratamos bastante desse assunto. É que o corpo humano, o corpo dos animais, as plantas, possuem células que têm capacidades de sensoriamento especiais. Nós podemos sentir campos elétricos, podemos sentir radiação visível, como é o caso dos olhos, podemos sentir radiação invisível, infravermelho, como são órgãos, células sensoriais da pele, e muito mais. E algumas dessas grandezas físicas que os seres vivos percebem podem ter sido esquecidas ou não notadas, ou até ainda são usadas por certos seres e são motivo de pesquisas biônicas, pesquisas interessantes que levam a descobertas como essa. De onde vem isso? Já se sabe que determinadas células do corpo de certos seres vivos possuem pequenos ímãs, pequenos dipolos magnéticos, que funcionam como a agulha de uma bússola. Então, segundo se sabe, talvez seja esse o modo como os pombos correios conseguem encontrar o seu caminho. Eles conseguem achar a direção porque eles têm esse tipo de células, vamos dizer, magnéticas, tipo bússola, naquelas pelotas que eles têm em cima do bico. Aquilo ali seriam órgãos sensoriais de campo magnético, ou bússolas, né? E se a gente trouxer um termo moderno, GPS, né? São animais que possuem de nascença o GPS. Eles conseguem perceber a direção norte e sul, e assim, quando eles levantam o voo para procurar uma direção para ir, e eles já sabem qual é a direção, eles encontram isso com maior facilidade, porque eles têm a bússola já implantada sobre o bico. Dizem que esse modo de orientação é empregado na natureza por muitos outros seres vivos, né? Segundo a pesquisa lá da Universidade de Tóquio, eles dizem que, por exemplo, as baleias, os morcegos, muitos pássaros, eles encontram a direção para onde voar, por exemplo, nas rotas de migração, quando eles precisam, não têm visibilidade, eles utilizam a sua bússola magnética, né? E até corre a ideia, né, de que nós também temos essas bússolas. Nós temos um GPS implantado aqui. Como assim? Segundo se descobriu, e uma pesquisa feita na França e publicada por uma revista francesa, que eu gosto muito, a Science and Vie, Ciência e Vida, Science et Vie, né, que é o nome em francês, Ciência e Vida, né, que ela publica, né, coisas, notícias desse tipo. E publicou há algum tempo, muito tempo atrás, a notícia de que tinham encontrado células magnéticas nas pessoas, implantadas no cérebro. Que o cérebro nosso teria essas células, mas que nós perdemos a capacidade de usar. Por quê? Os nossos ancestrais eram povos nômades. Então, eles tinham que se deslocar de locais para locais, conforme as estações do ano, em busca de terras férteis, em busca de água, em busca de alimentos. Então, como eles se orientavam? Eles tinham a bússola já implantada na cabeça. Então, eles tinham o sentimento de direção.
Eles podiam fechar o olho e falar, lá é norte, lá é sul, com maior facilidade, porque eles tinham esse sentido de posicionamento em relação ao campo magnético da Terra, que é o que aciona a bússola, porque eles tinham a bússola implantada na cabeça. Enfim, nós tínhamos um GPS funcional. Só que quando os seres humanos se tornaram sedentários, não eram mais nômades, né? Formaram as suas cidades e não migravam mais, eles perderam a capacidade de usar esse GPS. E as células estão lá. Né? Quem sabe um dia, aí a gente, através de um chip, através de um estimulador, a gente volte a poder usar o nosso GPS natural. A gente possa se orientar utilizando esse dispositivo magnético que nós temos de nascença. Né? Lá na revista Ciência e Vie, a revista francesa, né, que eu recomendo àqueles que leiam francês que assinem, porque é muito boa, eles tratam muito desses assuntos ligados a descobertas da biônica, né? Descobertas que relacionam fenômenos físicos, fenômenos eletrônicos com os seres humanos e os seres vivos em geral. Né? Que, segundo, hoje a gente sabe, por exemplo, que tem órgãos sensoriais muito interessantes. Né? Por que o girassol acompanha o movimento do Sol? Vocês já se deram a pensar por isso? É porque ele possui um órgão sensorial de luz, que é natural, porque ele precisa de luz, e esse órgão atua sobre células efetoras no seu caule, que elas podem contrair e se expandir de modo que a planta gire. E assim ele acompanha o movimento do Sol. São coisas da natureza, né? Quem sabe ainda descubram outros órgãos sensoriais no nosso corpo que a gente não tem nem ideia. Eu tenho explorado esse assunto, inclusive, com descobertas da física quântica, que mostram que existem órgãos sensoriais ou estruturas que a gente não sabe muito bem para que serve, né? Que estão nas sinapses do nosso sistema nervoso, que fazem comunicação quântica. Talvez elas possam comunicar você com uma outra pessoa sem que você saiba, e aí cria aquele clima, né, que a gente acontece muito em reuniões, né, que é de você terem, vamos dizer, uma brainstorm, né, em que todo mundo de repente pensa a mesma coisa, como se houvesse um sincronismo de mentes. Né? Talvez esteja ligado a isso. Tem muita coisa ainda por se descobrir, que estão sendo descobertas aos poucos, né? E que mostram que tudo aquilo que no passado a gente pensou que fosse para a psicologia, para a ciência, paranormal, na realidade logo logo vai cair o para. Vão se tornando coisas normais à medida que a gente for fazendo as descobertas científicas e aproveitando, é óbvio, para a tecnologia. Né? De repente nós podemos ter aí chips relacionados, chips biônicos, que trabalhem com comunicação quântica entre pessoas, diretamente com o seu cérebro. Ele poderá interagir com o seu cérebro ou interagir com outros seres vivos, coisas que vêm por aí. Essa pesquisa da Universidade de Tóquio, que vocês podem ler na íntegra no link que eu dou embaixo, se bem que o texto seja em inglês, né? Ela foi publicada pelo jornal Proceedings of the National Academy of Science, certo? Que é um jornal, uma publicação de descobertas científicas. Né? E os pesquisadores são todos da Universidade de Tóquio. Você pode verificar o nome deles no link que eu dou abaixo. Coisas interessantes que vêm aí. Então, já se foi comprovado, a gente sabia que tinha a estrutura magnética de muitos animais, que tinham as bússolas integradas, mas nunca havia sido possível detectar essas estruturas em funcionamento. E que os pesquisadores fizeram foi utilizar o quê? Dispositivos de um laboratório que detectaram que você aplicando o campo magnético na célula, ela respondia com sinais elétricos. O que significa que realmente elas têm o quê? Uma sensibilidade magnética. Voltaremos oportunamente no nosso canal Trebuchet da Tecnologia, comentando notícias como essa. E se você gosta, clique lá para nos acompanhar, né? E receber informações de quando um novo vídeo aparece. E é óbvio, vídeos de nossos outros canais. Nós temos um canal que fala de arqueologia, em que a gente volta ao passado. Nós temos canais que tratam de
defeitos, de dúvidas que tratam de eletrônica em geral. E aqueles que gostam também têm os artigos e tem livros técnicos em nosso site, como o nosso livro de iniciação à biônica, que eu recomendo para quem se interessa pelo assunto deste vídeo. Até mais!